Cartas de Paulo aos Gálatas. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Olá, queridos. Agora a gente vai iniciar o capítulo 4, 5 e 6. Vamos lá? No capítulo 4, o apóstolo vem falando acerca do tempo da lei passou. Está escrito: Digo mais, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, éramos servos dos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, feito da mulher, feito sob a lei, a fim de que remisse aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus mandou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já nenhum de vós é servo, mas filho. E se é filho, também é herdeiro por Deus. Mas então, realmente, não conhecendo a Deus, servieis aqueles que por natureza não são deuses. Porém, agora, tendo-vos conhecido a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como voltais novamente aos primeiros elementos fracos e pobres da lei, aos quais quereis de novo servir. Observai os dias, os meses, os tempos e os anos. Temo por vós, não tenha eu, talvez, trabalhado inutilmente entre vós? Amém. Bom, aqui o apóstolo está trazendo, falando acerca do tempo da lei. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo ele foi entregue como Filho de Deus, logo mais que ele passou a sua mocidade, ele tinha ali tutores, ele tinha ali pessoas que estavam olhando por ele, curadores. Logo mais quando ele cresceu, ele se tornou herdeiro, ele se tornou filho de Deus, mas não é servo, é filho. Da forma que Jesus Cristo falou para Deus, Abba, Pai, da mesma forma está disponível a cada um de nós, para que nós possamos clamar e orar ao nosso Pai que está no céu, que ele nos ouvirá por essa adoção que aconteceu. Então, a passagem bíblica ele também traz, ali a partir do 12, ele vem falando que esses falsos profetas, eles não estão agindo de forma reta, eles estão com má intenção. Os que quereis estar debaixo da lei, não lestes a lei? Que aquela que tem marido. Nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas assim como então aquele que tinha nascido segundo a carne, perseguiu o que tinha nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E é com essa liberdade que Cristo nos fez livre. E ele ressalta isso, ele pergunta, vocês leram sobre a lei? Vocês notaram o que havia nas escrituras? Porque quando Deus faz uma promessa a alguém, assim como fez para o pai Abraão, essa promessa está guardando cada um de vocês até os confins da terra. Então, certamente, vocês serão salvos pela fé. Vocês não precisarão cumprir a lei, cumprir ali todas as cerimônias, cumprir ali todas as situações que são citadas na lei mosaica, porque o sangue de Jesus, crucificado e ressuscitado, e um Deus vivo, ele lava todas as nossas iniquidades. E isso é graça. Por meio da graça, mediante a fé do nosso pai Abraão, isso ecoa aos nossos dias como filhos. E no capítulo 5, inutilidade e perigo do judaísmo. Então, eu vou ler aqui para vocês a partir do 4. Não tendes nada de comum com Cristo. Vós que procurais o justificado na lei, decaíste da graça. Quando a nós, é do espírito da fé que aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão vale coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera pela caridade. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento altera toda a massa. Então aqui está falando acerca exatamente do fermento dos fariseus. Quando toda pessoa está caminhando na obra e vem alguém e fala, olha, que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou naquele templo de Jerusalém, o que tinha de fermento dos fariseus ali? Porque eles eram hipócritas. Eles lançavam sobre o povo pedras para que eles caíssem. Eles lançavam situações que eram impossíveis de serem alcançadas. E eles criavam situações pelas quais eles poderiam tentar resolver o problema. Assim como havia situações pelas quais eles davam ali um jeito ou outro, por troca de prata, ouro. Mas o apóstolo Paulo, ele nos chama para estar em liberdade por meio do Espírito Santo. Então aqui ele fala que não existe, é muito perigoso você confundir o judaísmo com o cristianismo. Nós, irmão, foste chamado à liberdade. Convém somente que não façais dessa liberdade um pretexto para viver segundo a carne. Serve-vos uns aos outros pela caridade do Espírito. Porque toda a lei se encerra nessa palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Então, aqui o apóstolo está explicando que o momento que a gente tem a liberdade de caminhar por meio do Santo Espírito, a gente também, do Santo Espírito, a gente recebe esse amor para que nós possamos praticar o principal mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando esse versículo ele é colocado, ele quebra qualquer barreira doutrinária, ele quebra qualquer preceito humano, ele quebra qualquer situação de orgulho. Nós não estamos dependendo de uma lei, não somos medidos por uma lei. Então, ele falou ali também, se uma pessoa morde ou devora o outro, de forma assim, você vai acontecer isso, você vai acontecer aquilo, acontece ali umas maracutaias, algumas situações traiçoeiras que derrubam o outro, tudo isso, de alguma forma, não é ação carnal? Então o apóstolo Paulo ele traz a reflexão de que o que é atuando por Santo Espírito e o que é atuado por carne. Então, certamente, a gente precisa compreender e saber separar. Ora, as obras da carne são manifestas, são adultério, a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as rivalidades, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, as invejas, os homicídios, a embriaguez, glutonarias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno,
como já vos disse, que os que as praticam não possuirão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. Contra essas coisas não há lei. E o que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os vícios e as circunficências. Se vivemos pelo Espírito, conduza-nos também pelo Espírito. Então aqui não existe uma força que nós podemos fazer por nós mesmos para nos salvarmos. Então logo mais, ele deixa bem claro as obras da carne, mas quando ele está falando acerca disso, ele já está testificando que ele é um servo fiel de Deus e que ele é um servo de Jesus Cristo. Porque ele está retratando algo que está acontecendo com ele e que aconteceu com Cristo. E ele também retrata no seu testemunho que ele, como judeu, ele já perseguiu a igreja. Então ele tem no testemunho dele um arrependimento e o agir do Espírito Santo sobre esse arrependimento e o perdão recebido. E logo mais, ele olha para os outros e ele fala, veja, eles estão fazendo a mesma coisa. Então ele está trazendo todo o entendimento, né, para essa igreja, essa congregação nesse sentido. No capítulo 6, ele começa ali falando acerca do momento que nós encontramos um irmão na fé que está em pecado. Aqui é o momento, primeiro, ele fala, para você fazer a situação da exortação, para você chamar a atenção dessa pessoa, você precisa se vigiar. Você precisa olhar para si mesmo, para dentro de você e fazer uma análise. E principalmente quando você abrir a boca para admoestar, para chamar a atenção dessa pessoa, espere-se encontrar em uma situação de mansidão. Ou seja, falar com amor, com cuidado, não falar com superioridade. E assim o apóstolo Paulo fala, reflitam sobre si mesmos quando isso acontecer, quando vocês se colocarem a situação, para que vocês não caiam também na tentação. Ou seja, é a própria situação de que, se às vezes a gente olhar para outra pessoa e a gente querer julgar, nós estamos tendo a ação carnal. Nós estamos tendo a ação do próprio inimigo. Nós não estaremos tendo a ação de um filho de Deus, de uma pessoa que está caminhando na comunidade da fé, de mãos dadas com os irmãos da fé. Nós estamos esparramando, nós não estamos juntando. Fala também que nós precisamos ajudar as pessoas, levar o fardo das pessoas. Por muitas vezes sofrer junto com aquela pessoa. Compartilhar dos mesmos sofrimentos, compartilhar das mesmas perseguições e não ter medo acerca disso. Porque isso revela Cristo. Isso revela um lindo testemunho. O versículo 6, ele é muito importante. Então todos nós somos chamados exatamente para levar o nosso próprio fardo e também para levar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. Nós precisamos firmar que nós cumpriremos a aliança com o nosso Deus, de que como filhos, nós serviremos a Ele em espírito e em verdade e com admoestação, com mansidão e amor em todas as nossas ações. Semear para colher. O último versículo é interessante porque ele fala, né, de Deus não se zomba. Por muitas vezes as pessoas elas tentam fazer, né, o protagonismo ou por muitas vezes fazer os bastidores para tentar enganar pessoas, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém zomba. Então, certamente, se você acredita que você está diante de uma igreja e você está ali, está criando uma divisão, você não está falando a favor da palavra, você está trazendo mentiras, você está induzindo pessoas a criarem partidos, divisões, certamente Deus está vendo essas suas obras. Ele está observando. Para o futuro, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as estigmas do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Assim seja. Então ele está falando que ninguém fique me incomodando, porque eu carrego comigo as cicatrizes, as dores, por ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Então que todos nós possamos estar fielmente ligados nessa promessa, da aliança com o nosso Deus e principalmente fortificados sobre a rocha do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o poder do Espírito Santo opere sobre as nossas vidas, apareçam sobre as nossas obras e que assim nós possamos semear e colher bons frutos. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive. Pedro, Pedro, Pedro. Não é de espadas humanas que nós vencemos uma batalha. É com a espada do Espírito Santo. A Bíblia, a Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque toda lei se encerra nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo.